favor. Vamos apresentar hoje sobre gangrena de Fournier. Pode parar. Para empezar, tem a história, para se saber de onde se surge isto, que passa que um doutor chamado Bauriene, é um doutor cirurgião, em 1764, identificou um homem de 45 anos, que era um carniceiro, que teve um trauma, uma lesão em músculo esquerdo e área genital, e 4 dias antes desse acontecimento como ocorreu, ele diagnosticou esta gangrena. Então, foi o primeiro médico cirurgião a fazer uma cirurgia de gangrena. Não se estava muito claro para ele não era algo assim idiopático, não sabia muito bem, mas esse foi o primeiro cirurgião, Bauriene. Depois, este senhor, que é o Sir Alfred Fournier, são franceses essas pessoas, em 1883, um dermatólogo, ele ha definido 5 pacientes com esta enfermidade e definiu como uma enfermidade polimicrobiana. Então, por isso, como ele descreveu muito bem, a enfermidade passou a ter o nome de Fournier em homenagem a ele. Ela, quando foi esta época, era uma gangrena idiopática fulminante em varões sanos. Isso. Próximo, por favor. Bem, como definição, a gangrena de Fournier é uma fascite necrosante, rapidamente progressiva, mortal, potencialmente mortal, claro que não todos, mas é potencialmente mortal. Polimicrobiano quer dizer são vários micróbios e afeta principalmente perianal, genital e abdômen. O que passa? Conduz trombose de pequenos vasos e ocorre uma necrose de peles e tecidos subjacentes. Aqui, como modelo, há aqui alguns agentes microbianos mais significativos, que no caso Escherichia coli, Enterococcus fecalis, podemos ter aqui também o Streptococcus, o Clostridium, que é o que produz gás, não é? Então, vamos aqui passar para outra, por favor. Nós temos aqui 3 tipos de fascites necrosantes. Esta primeira, que é a polimicrobiana, que está gram negativo, gram positivos e anaeróbios, é um conjunto dessas bactérias. Tem a segunda, que é monomicrobiana, que é o Streptococcus do grupo A, beta-hemolítico, e também pode, às vezes, estar associado ao Staphylococcus, principalmente em pacientes imunocompetentes. A tipo 3 é causada por esse Vibrio viníficus, que é uma bactéria que se prolifera em água salada e tem um nome um pouco feio, que é conhecido assim como come carne. Bem, aqui está, ó, é um nome, claro, é uma literatura sensacionalista, pero que é um nome um pouco comum para as pessoas, então tem que saber. Tem algumas terminologias, como fascite necrosante, gangrena streptocócica, e essas outras todas, erisipela, pero que o mais comum é o que usamos mesmo, né? Então, aqui também mais uma partezinha da história, que Melene, em 1924, foi que identificou que uma das causas seria o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. O Wilson, em 52, ele descreveu o seguinte, que essas infecções afetavam tecidos blandos, superficiais, como escarpa e capa, né, que são, como diz, mais superficiais. Então, a face e a escarpa. E que essa afecção não comprometia os músculos. Está aqui. Aqui é assim, para mais ou menos explicar como é a
fisiopatologia dessa enfermidade é o seguinte: inicia com uma lesão localizada. Essa lesão localizada em pele vai principalmente em perinê, vai acontecer o quê? Existem bactérias comensais que são essas bactérias? Bactérias que estão em nosso corpo, que estão convivendo com nós outros sem nenhum dano. Pero que quando tem essa lesão, se passa essa bactéria e desencadeia o quê? A endarterites obliterantes, que é o quê? A artéria está um pouco engrossada, com uma dificuldade de passagem de fluxo sanguíneo, que aí é que vai se gerar a necrose. E vai favorecer a isquemia tissular e depois a necrose facial. Essa necrose pode subir e vai para onde? Parede abdominal, espalda, pelvis. Então ela tem uma progressão. Como que se pode passar isso? Se pode passar através de vias hematógenas ou por planos aponeuróticos. Tem duas vias. Esta enfermidade afeta varões, mulheres e ninhos. Só que para varões, 10 para 1 de morrer. E para ninhos também. Eu pensava que não havia para ninhos. Também maior incidência, principalmente em diabéticos mal controlados. Aí outras enfermidades como cardíacas, pacientes imunodeprimidos, claro, sempre. E 13 milhões de pessoas ao ano hospitalizadas em todo o mundo. A gente pensa que não é tão comum, mas é. Agora, esse aqui é o mais importante. Que essa enfermidade, ela, 1 centímetro por hora, é muito... Se o cirurgião, se o médico não for muito eficiente, essa pessoa rapidamente se vai. Porque 1 centímetro de enfermidade, né, de lesão por hora é muita coisa. Por favor. Aqui temos algumas causas predisponentes, como estava falando, como alcoolismo, neoplasias malignas, consumo de corticosteroides crônico, desnutrição, VIH, enfermidades vasculares e AIA. Aqui eu deixei um pouco mais assim, porque a diabetes é a principal causa. Sempre levar em conta isso. Claro que existe enfermidades vasos sanguíneos, lesões graves na cirurgia, fumar, obesidade, imunossupressão, hipertensão arterial essencial e atrogenia. Aqui nós temos uma outra perspectiva, que de onde é que mais essas causas, 95% dos casos mais comuns são em anorretais. Aqui. Que podemos descrever como abscesso anorretal, biópsia retal, prolapso retal, hemorroidectomia, câncer de reto sigmoide e dilatação anal. Então, temos neste quadro 30 a 50% de prevalência. Depois podemos falar das geniturinárias, de 20 a 40%, que temos a estenose da uretra, os olhos de sonda, litíase ureteral, biópsia de próstata, cateterização traumática, traumatismo perineal e inserção de prótese peniana. E depois, por terceiro, temos outras causas de origem abdominal, que pode ser apendicite aguda, enfermidade verticular complicada, câncer coloretal, enfermidade de Crohn e hernias estranguladas. Esta anorretal é a cirurgia que mais desfavorável de todas essas aí. Por favor. Em homens, mais assim, os fatores de risco mais apresentados são próstata de biópsia, próteses de pene, vasectomia, hidrocele-aspiração e circuncisão. Outro, por favor. Em mulheres, aqui há uma paciente jovem, adulta, feminina, que é diabética, com processo inflamatório, necrótico. E é muito feio, não? Muito feio. Então, são aqui algumas coisas que podem ser de fatores de risco: abscesso perineal, trauma perineal, lesões durante as relações sexuais,
mutilação genital e perfuração e lesão por cateterismo. Alex. Aqui, eu encontrei esse quadro, achei um tanto interessante, porque são fatores de risco de ninhos. Então, se há circuncisão, hérnia, picaduras de inseto, infecções, ok? A hora que há aí uma placa aqui, um quadro, porque normalmente, como às vezes isso aparece, principalmente em ninhos, e se vai tratar na farmácia, com, aqui como está, praticante na oficina, aqui, enfermeria, consultório, e o que passa? Aqui, nesse primeiro, o cirurgião técnico do hospital, olha, 5 casos buenos resultados. Aqui, praticante oficina, uma semana, bom resultado, ok. Enfermaria e consultório, pérdida parcial de glândula. E aqui, o outro, último técnico em consultório, aqui, glande total perdido. Então, são maneiros mal, né? Isso que eu achei interessante. Aqui é a clínica. Clínica, vamos ter, o paciente vai apresentar dor intenso em região perineal, edema, eritema, febre, taquicardia, astênia, palidez. Aqui, dessa parte para baixo, já se passa mais uma fase mais avançada. Então, vamos ter um mau odor proveniente do sítio de infecção, febre alta, secreção efizema e subcutânea. Então, vai ter uma secreção de 24 a 48 horas, vai aparecer crepitação, que é produzida pelo Clostridium, produtor de gás. Depois nós podemos ter inchação, áreas necroses cutâneas e edema secundância. E aqui temos o signo de Brody, que é bastante importante se verificar, que é o enegrecimento da pele. É um signo rápido, um signo de rápido deterioro. Aqui, para diagnóstico, normalmente, a Fournier, um médico cirurgião experiente, o médico já vai saber só pela clínica. Claro que, tem que complementar. Então, vai ter palpação da zona, radiografia, tomografia computadorizada, que é o melhor, ultrassonidos, eletrolito, glucosa, gasometria, análise de sangue normal e mostra de tecido para determinar que tipo de bactéria. Existe essa classificação de Lirneck, que é um indicador para saber se há um pronóstico de gangrena ou não, que vamos estar analisando proteínas, encontros de leucócito, hemoglobina, sódio, creatinina, glucose. E aqui há uma contagem que se vai classificar. Menor de 5, baixo risco, de 6 a 7, intermédio, e 8 é um risco alto. Então, estão aqui as pontuações, se proteína C menor que 150, 0. Se maior que 150, 4 pontos. Então, assim, vamos fazendo a classificação pelo laboratório. Esse outro é o de severidade. Mais ou menos como o outro também. Aí aqui, valores anormais elevados, valores baixos, e aqui o normal. Só que aqui vamos ter mais ou menos quase lá as mesmas coisas. E também da mesma forma, vamos fazer porque com essa pontagem assim, maior que 9, 75% de mortalidade. É a severidade da enfermidade, né? Por isso. Então, se classifica por isso. Pronto. Temos fases, 3 fases também. Primeira fase, 24 horas. Prurito, crepitação, edema, odor fétido, exudado sanguinolento. De 48 a 72 horas, aqui está. Primeiro, aquela fotito de 24 horas. Aqui 72 horas. Estaria com eritema azulado, negro, que é a evolução de necrose. Está necrosando. Aqui não está. E aqui já está bastante, né? E aqui já não há dolor, porque a sensibilidade por necrose dos nervos, né? Então, aí aqui se pode estender hasta a parede de muslo,
o tecido necrótico vai começar a separar e vai ter um processo supurativo. Tratamentos e cirurgia. Bem, o tratamento consiste primeiro na estabilização, porque é uma doença bastante agressiva e tem que primeiro estabilizar o paciente hemodinamicamente e estará primeiro antibiótico, imediatamente. De imediatamente, proceder uma intervenção quirúrgica, barra anestesia general, claro, e com a limpeza de todas as áreas. E o tratamento deve ser orientado por cirurgião esperto e acompanhado por um urólogo ou um ginecólogo, se diz assim, por ser homem, mulher, mas não sei. E o tratamento antibiótico é imipenem em adultos 1 grama endovenoso 6 a 8 horas, meropenem em adultos 1 grama endovenoso a cada 8 e ertapenem 1 grama endovenoso a cada 24 horas. Bem, quando, claro, esses pacientes sempre estão sujeitos à cirurgia, porque sempre normalmente se encontra uma situação complicada. Então, podemos demonstrar aqui, através desta primeira fotito, como está esse paciente, como se o cirurgião, ou qualquer um de nós outros, vamos ver para encaminhar para o chamado cirurgião, está assim, dessa maneira. Só que, olha como se transforma tudo isso. Porque, conforme vai sendo uma debilidação, que é sacando todas essas peles, todas essas partes mortas, então vai se abrindo e vai se vendo. O que tem que ser? Existe uma debilidação suficiente, ou queremos dizer segura, que seria o seguinte: aqui há corte, e outro, e o cirurgião vai fazendo esse corte, hasta que encontre uma parte de tecido vivo, porque se hace muito aqui, vai acontecer isso, vai ser uma debilitação insuficiente. Insuficiente significa que se hace, espera que senão se resolve todo o problema. E isso não vai resolver. Então, se passa isso de ser insuficiente, o cirurgião vai ter que estar sempre fazendo asseios em quirófano. E se tem um estudo que quanto mais asseios se fazem, menor possibilidade de vida do paciente, porque está sendo muitas vezes, colocado. Então, este é a debilitação insuficiente e é por esta razão. Por favor. Aqui é o doutor, doutor? Que isso é essa cirurgia? Doutor, essa cirurgia aqui? Olha como é essa. É terrível, não? É terrível. Tem olor, tem de todo. Então, o tratamento do procedimento é, como está mais ou menos falando, se corta a pele, expõe todos os tecidos afetados. O cirurgião elimina e extirpa todo o tecido morto e os que parecem estar infectados também, não só. Os vasos sanguíneos se cerram mediante eletrocautério, para reduzir a perda de sangue. Se os testículos são afetados, também pode-se, de repente, ter um procedimento de orquiectomia. E para cobrir os lugares, porque são cirurgias muito grandes, normalmente depois é necessário uma cirurgia plástica para reconstrução. Bem, aqui é um outro tratamento de desdobridamento agressivo, só para a ilustração. E também é o seguinte: o cirurgião, quando está sendo essa cirurgia, ele vai avaliar se há necessidade de fazer uma colostomia ou uma cistotomia. Por quê? Porque o paciente pode estar com uma indicação de incontinência fecal, pode estar com esfíncter no momento da debilidação, compromisso, tem uma perfuração coloretal, então ele tem que fazer uma colostomia ou uma cistotomia, que é um compromisso do pênis. É uma alternativa ou mais uma parte que ele tem que fazer. Por favor. Também há outras situações que têm que ser analisadas, porque há diagnósticos diferenciais. Às vezes pode pensar, está já com uma... Não. Tem que ver se é uma torção, hematoma, abscesso, se é uma celulite, por exemplo,
uma celulite, ou uma hérnia, né? E aí é uma cirurgia e a pessoa pode, isso porque está rouco, eu não sei o que, não. Isso pode ser epididimite, vasculites ou poliarterites nodosa. Isso se pode fazer com exames complementares, raio-x, ecografia, tomografia, essas coisas. Por favor. Bom, existe aqui, não está muito bem, não dá para ensinar. Mas assim, existe uma alternativa que se chama Flexial. Esse é o seguinte, é uma espécie de uma bolsa coletora para coletar as heces, porque esse paciente não pode, como ele tem uma gangrena, uma herida muito grande, ele não pode estar em contato com essas coisas, então é uma alternativa que estão com lesões em pele, músculo e ele necessita, pode ser para queimados e para gangrenas, não? É um tipo de bolsa coletora. Por favor. Tem também uma terapia de oxigênio hiperbárico. Essa dificuldade é um tratamento bueno, claro, porque vai principalmente como tem anaeróbios, e aqui é um oxígeno, ela vai ser tóxica para esses germes, então vai diminuir essa infecção. E bueno, pero que é caríssimo, então, e não tem muito acesso, né? Só trouxe como vamos dizer, uma ilustração, porque reduz edema, a pressão intersticial, reduz a disseminação de fascites, promove a granulação depois do debridamento, isso é para, né, posterior, melhora a fagocitose, então é muito bem, mas é muito caro, muito, e reduz a mortalidade. Muitos pacientes poderiam ser, mas não assim pelo custo. Bem, também tem a VAC. Essa VAC também é uma bolsa, pero que de punção negativa. Então, né, ela vai puxar, vai aumentar a migração do fibroblasto, vai acelerar as séries da herida, reduz edema, reduz o tempo de hospitalização. Olha, a média de hospitalização de um paciente dessas enfermidades, minimamente média, 36 dias. Mínimo. E permite uma reconstrução temprana. Outra. Complicações. Podemos ter sistêmicas, locais, pós-operatórios e outros. Então, a sistêmica é insuficiência renal, respiratória, arritmia cardíaca, sepse, insuficiência multiorgânica, bactéria, trombos, acidentes cerebrovasculares, tudo isso. Locais, necrose tissular, dano de órgãos genitais, risco de extensão e infecção. E pós-operatória, infecções recorrentes, deficiência de heridas, sepsis, pneumonia, oclusão vascular, ausência de contração intestinal, insuficiência multiorgânica e morte. E os pacientes que se recuperam, que conseguem negar, permanecem aproximadamente, a metade dos que sobrevivem tem muita dolor e tem dificuldade com ereção, tem dolores para ereção e formas de problemas sexuais. É isso, né? Passou. Tengo entendido que lo que explicaste era que la necrosis, la infección avanza 1 centímetro por hora, ¿verdad? Sim. Exato. Então, esse é o motivo que tem que se diagnosticar o mais rápido possível, porque é um paciente que vai falecer, vai acontecer alguma coisa muito trágica, porque é muito rápido. ¿Qué remedio más comunes para típicos de holocaust? São as mais comunes, são streptococcus, clostridium, porque aeróbios, anaeróbios, Escherichia coli. Escherichia coli, gram positivo, gram negativo, todos. ¿Por qué se considera una emergencia médica? Emergência médica? Porque esta questão que falamos agora a proliferação
o tempo que se desenvolve, que é 1 centímetro por hora, é crucial. Essa é uma emergência médica por isso, porque o paciente não vai resistir e o cirurgião, não sei se tu viu, mas há um debridamento que tu vê uma parte muito pequena e por fora, e quando abre está grande. Então, se é uma emergência porque cada vez é mais grande e vai infectando e passando para todos os outros órgãos. Por isso. Tantas fotos te mandaram. Doutor, só pus aquela. Hã? Só aquela que você pôs. Una, não só. Aham. Te mandou 20, creo. Tan lindas. Quer ver? Porque las fotos otras que has mostrado no son muy Não buenas. tão bonita, não? No se ven bien.